Oi, gente. E aí, tudo bem? Nós vamos agora dar continuidade ao nosso estudo das funções. A gente que já passou aí 2 meses estudando tudo sobre funções, nós vamos continuar, só que agora, nesse segundo módulo, nós vamos estar falando das funções do segundo grau, que são conhecidas como funções quadráticas ou função polinomial do segundo grau. Tá bom? Então, vamos começar pela definição. A definição de uma função do segundo grau é a seguinte: f tal que R pertence a R, ou seja, tanto o domínio como o contradomínio dessa função pertence ao conjunto dos números reais. Você já sabe quais são os números que pertencem aos reais? Nós já estudamos, né, esse conteúdo, mas só para relembrar, são um conjunto de todos os números, ok? Racionais, irracionais, inteiros, naturais, ok? Então, para pertencer, para fazer parte de uma função, os números precisam pertencer ao conjunto dos números reais, tanto o domínio como o contradomínio. É uma função do segundo grau se existirem números reais, como eu já falei, onde o a dessa função precisa ser diferente de zero. Quando você estudou as equações do segundo grau, eu tenho certeza que o seu professor deu a mesma definição para a equação do segundo grau. Por que que o a da função quadrática precisa ser diferente de zero? Porque se o a da função quadrática for zero, essa função não vai existir. Entenderam? Então, uma das principais definições de função do segundo grau e da equação do segundo grau é que esse a, que é o coeficiente do primeiro termo, seja diferente de zero. B e C tais que. Aí aqui nós temos a forma genérica de uma função do segundo grau, né? F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. A função do segundo grau nos lembra muito uma equação do segundo grau. Você já sabe que a equação do segundo grau tem 3 termos, né, quando ela é completa. E a função do segundo grau também tem 3 termos. A única diferença entre as duas é que a equação do segundo grau sempre vai ser igual a zero ou a algum outro resultado. Já a função quadrática, ela tem duas variáveis aí, uma dependendo da outra, por isso que recebe, né, o nomezinho de função. A gente também já viu isso quando a gente estava estudando as funções afins, tá bom? E ela tem um primeiro termo, que é o termo que depende de x ao quadrado, um segundo termo, que é o que depende de x, e o terceiro termo, que é o independente. Lembrando que esse coeficiente aqui, o azinho, tem que ser diferente de zero, tá bom? Esses dois podem até ser zero, mas o a nunca pode ser zero. Aqui eu coloquei 2 exemplos para a gente identificar aí, né, os nossos termos e coeficientes. Essa função aqui, ó, eu tenho x dependendo de y, ok? E quando eu conto a quantidade de termos, eu percebo que bate com a forma genérica. Ela tem 3 termos. Então, eu já sei que essa função quadrática é uma função completa. Agora, eu preciso apenas identificar esses coeficientes, tá? O a, você já sacou que é o número que depende de x ao quadrado. O b, você também já sabe que é o número que depende de x. E o c, você já sabe que é o cara independente, que ninguém manda nele. É o mais 7, né? O 7 positivo. Lembrando que quando você identifica os coeficientes, você tem que levar aí o sinal desse coeficiente, tá? Na letra B, se a gente conta a quantidade de termos, a gente percebe que perde para a forma geral. Na forma geral, eu tenho 3 termos. Nessa aqui, eu só tenho 2. Então, eu já sei que é uma função incompleta. Mas, como eu vejo
que tem um termo que depende de x ao quadrado, então essa função existe e é uma função quadrática. E aí eu faço só identificar os coeficientes, tá? O coeficiente A é o termo que depende de x ao quadrado, é 2/3. E o coeficiente B não tem o coeficiente B. Por quê? Porque o coeficiente B é quem depende de x. E nessa função eu não tenho ninguém que depende de x. Então, eu vou dizer que o meu coeficiente é 0. O C é o termo independente, que não depende nem de x ao quadrado, nem de x. E eu posso perceber aqui na minha função que é o número 18. Beleza? Agora, nós vamos falar do gráfico da função do segundo grau. Quando a gente estava estudando a função afim, que é a função do primeiro grau, a gente viu que, para fazer o gráfico da função, você precisava de 2 pontos apenas, porque qualquer função do primeiro grau vai te dar uma reta, ok? Só que quando a gente estuda o gráfico da função quadrática, é algo completamente diferente, tá? A função quadrática, ela vai te dar essa figura aqui, que é o que a gente chama de parábola, tá? Essa parábola, essa figura, ela pode ter a concavidade dela para cima ou virada para baixo. O que vai te dizer se a parábola vai estar virada para cima ou se ela vai estar virada para baixo? O que vai te dizer é o A. Quem é o A mesmo? É o coeficiente aqui, ó, do x ao quadrado. Se esse A aqui da tua função for positivo, a tua parábola vira para cima. Se o A da tua função for negativo, a tua parábola vai virar para onde? Para baixo. Ok? No caso aqui, ó, da letra A e da letra B, os dois A's, ó, são positivos. Então, se eu fosse traçar o gráfico dessas duas funções, eu já sacaria aí de cara que o gráfico teria uma parábola virada para cima, tá? Então, todas as vezes que a gente for analisar ou construir um gráfico de uma função quadrática, você já sabe que se o A é positivo, a parábola vira para cima. Se o A é negativo, a parábola vira para baixo. Toda parábola tem um vértice. O que é o vértice? É o ponto mais alto ou o ponto mais baixo dessa função. No primeiro caso aqui, ó, quando o A é positivo, como a tua parábola vai estar virada para cima, o teu vértice é o ponto mais baixo dessa parábola, tá? Nesse segundo caso, quando o teu A é negativo, a tua parábola vai estar virada para baixo, então o teu vértice vai ser o ponto mais alto, tá bom? Como nós fazemos, então, para construir esse gráfico? Nós temos que seguir esses 2 passos aqui, ó. O primeiro passo é tirar as raízes da função, que você já aprendeu lá nas funções do primeiro grau. Eu ensinei a vocês que para eu tirar uma raiz da função, eu preciso pegar a função e igualar a 0. Lembra disso? E aí a gente resolve, né, como se fosse uma equação. Quando você resolve, você encontra o x. O x é onde a parábola encosta aqui, ó, na reta das abscissas, tá bom? Só que quando a gente estudou a função do primeiro grau, quando eu igualava a equação a 0, eu obtia apenas um resultado, porque eu ia encontrar uma reta e essa reta ia encostar o gráfico em apenas um ponto lá na linha do x. Só que aqui, nas funções quadráticas, como ela tem
um termo elevado ao quadrado, a gente vai lembrar do que a gente estudou ano passado nas equações do segundo grau. Elas têm duas soluções, lembram? O x1 e o x2. Aqui também. Então, quando eu tiro a raiz da função, quando eu pego a função e igualo a zero, essa função vai me dar duas raízes, o x1 e o x2. O x1 e o x2 é onde a função passa encostando aí, ó, no eixo do x. É o que você está vendo aqui, ó, no meu gráfico, tá bom? A resolução da equação, né, do que você faz para conseguir as raízes, é o x1 e o x2 aqui no meu gráfico. Depois que você tirou as raízes da função, você tem que ir para o segundo passo, que é o vértice. O que é o vértice mesmo? É o ponto mais baixo ou o ponto mais alto da função. Como é que eu faço para conseguir o vértice? Para eu encontrar o x do vértice, eu lembro lá das minhas equações do segundo grau, tá bom? E aplico essa formulazinha aqui, ó, menos b sobre 2a. E para eu encontrar o y desse vértice, eu lembro do delta que você estudou lá na fórmula de Bhaskara, que eu acredito que ainda está fresquinho aí na tua mente. Faço delta e divido por 4 vezes a, tá bom? Quando eu encontro o xv e o yv, eu acabei de encontrar o quê? O vértice. Observem aqui meu gráfico, ó. Eu tenho o x1 e o x2, que são as raízes da função, quando eu igualo a zero. E tenho aqui, ó, o xv e o yv, que é conseguido por essas duas formulazinhas aqui, que nesse caso é o vértice, né? O ponto mais baixo da minha função. E também tenho o c aqui, ó, no meu gráfico. Quem é o c? É o valor independente da minha função. Então, tudo isso eu preciso identificar no gráfico da minha função do segundo grau. Eu falei muita coisa, não sei se ficou aí a maioria das coisas na sua cabeça, mas para clarear um pouco mais, eu vou só apagar o quadro aqui rapidinho e nós vamos fazer aí alguns exercícios para você entender na prática como eu posso conseguir as raízes, o vértice e construir aí o esboço do meu gráfico. Espera aí rapidinho. Então, galera, a gente já fez na primeira parte um pouco da introdução sobre as funções quadráticas. Agora nós veremos a resolução. Vocês, quando estudaram as funções quadráticas no ano passado, vocês estudaram a resolução das funções através da tabelação, né? Aqui nós vamos construir o gráfico de uma forma mais rápida. Nós vamos utilizar aí a resolução das equações do segundo grau, que são a fórmula de Bhaskara ou a soma e produto, e nós vamos também estar tirando aí o vértice da função, que eu já falei na primeira parte desse vídeo, que era composto pelo xv e o yv. No nosso exemplo 1, nós temos aqui uma equação do segundo grau, né? Uma função do segundo grau, que eu já igualei a zero para conseguir as duas raízes, as raízes do x1 e do x2. Nesse primeiro exemplo, nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver. Então, nós vamos estar aí relembrando a fórmula de Bhaskara e também a formulazinha do delta, que a gente usou muito no ano passado, quando nós utilizamos as equações do segundo grau. Nós vamos, de princípio, identificar os coeficientes. Nós temos aqui o A, o B e o C. E esses coeficientes você vai jogar na fórmula do delta, beleza? Então, nós teremos delta igual a menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3. Aqui você vai ter 16 menos 12,
onde o nosso delta será 4. É uma raiz que pertence ao conjunto dos números reais. Então, você já sabe que você vai ter as duas soluções, tanto x1 quanto x2. Aí, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Lembra qual é? Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. É isso que nós vamos aplicar aqui. Então, vamos lá. Quem é o nosso b novamente? É o menos 4, né? Com a fórmula de Bhaskara, nós vamos fazer jogo de sinal aí. Então, nós vamos ter o seguinte. X igual a menos, que é da fórmula, menos 4, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o A. Quem é o A? 1, ok? Esse x aqui, que é o Bhaskara, vai nos dar as duas raízes. Tanto a raiz que tende para o negativo, quanto a que tende para o positivo. Então, ó, vamos começar pelo x1. O x1 eu tenho menos e menos mais 4. 4 mais raiz de 4. Então, eu tenho 4 mais 2. Vai me dar 6. 6 dividido por 2 vai dar 3. Pegou aí o que eu fiz? Menos e menos mais 4. Mais raiz de 4 é 2. 4 mais 2, 6. 6 dividido por 2, 3. E agora eu vou atrás do meu x2. 4 positivo menos raiz de 4. 4 menos 2, 2. Não é isso? 2 dividido por 2, 1. Então, eu já achei as duas raízes do meu gráfico, tá? Eu já achei os dois pontos onde o meu gráfico vai interceptar o eixo do x. O que falta eu encontrar agora? Falta eu encontrar aí, ó, o meu vértice, tá? Como a minha função é positiva, então, esse vértice aqui representa o ponto mais baixo da minha parábola, porque como a minha função é positiva, a minha parábola vai ser virada para cima. Então, eu vou aplicar agora aqui, ó, nessas duas formulazinhas para encontrar o vértice. O xb é menos b. Quem é o menos b? É o menos 4. Então, vamos lá, ó, xv igual a menos 4 sobre 2 vezes o a. Quem é o a? 1. 4 dividido por 2, 2. Já achei o x do meu vértice. Agora eu vou à procura do y do meu vértice. Menos delta. Quem é o delta? É 4. Com o menos da fórmula, ele fica negativo. Sobre 4 vezes o a. O a é 1. Então, 4 vezes 1. Menos 4 dividido por 4, menos 1. Beleza? Prontinho, ó. Achamos o vértice e achamos as duas raízes. Agora, a gente vai traçar o gráfico aí da nossa função, tá? Vou fazer aqui na mão mesmo, sem régua, sem nada, y e x. Nós vamos primeiro marcar, ó, o x1 e o x2 aqui no eixo do x. x1 é o 3. x2 é o 1. Certo? x1 e x2. Está aqui, ó. 1 e 3. São as duas raízes que a gente encontrou. A gente marca aqui em cima do eixo do x. Agora, a gente vai marcar o ponto que representa o vértice. No eixo x, 2. xv, então. No eixo y, menos 1. Então, aqui para baixo, ó. Prontinho, ó. Aqui é o y de v, o y do vértice, tá? Uma coisa interessante de você perceber é que o x do vértice sempre vai ser o meio do caminho entre o x1 e o x2.
Ou seja, o x do vértice é a média aritmética. Então, se você quiser fazer as duas raízes somadas dividido por 2 para encontrar o x do vértice, você também pode fazer, tá bom? Mas o y do v não tem outro caminho. Você vai ter que aplicar essa regrinha aqui. Ok, achei as duas raízes através da resolução da equação. E achei o xv e o yv através das duas formulazinhas do vértice. O que está faltando aí no meu gráfico? Está faltando o valor independente. O valor independente representa o ponto onde a parábola encosta no eixo do y. Nós temos aqui 2 pontos que encostam no eixo do x. Nós precisamos do valor independente para essa parábola encostar no eixo do y. O nosso valor independente é o 3. Então, significa que aqui, no meu gráfico, a minha parábola vai passar aí, pelo y3, tá? E agora, para terminar o esboço, o que você vai fazer? Você vai ligar todos esses pontos e vai formar a nossa parábola, ok? No nosso segundo exemplo, nós também temos outra função quadrática. Só que aqui, o nosso x ao quadrado é negativo. Então, significa que a tua parábola ela vai virar para baixo. Lembra que eu falei que quando o x é positivo, a parábola virada para cima. Foi o que aconteceu aqui no gráfico, Quando o x é negativo, a parábola vira para baixo. Como aqui é negativo, eu vou multiplicar essa equação por -1 para que todo mundo aí mude de sinal. Porque é mais fácil você trabalhar com números positivos do que com números negativos. E você fazendo isso não vai influenciar em nada no seu resultado final, tá? Então, se eu multiplico todo mundo aqui por -1, eu vou ter agora x ao quadrado menos 5x mais 6, tá bom? Igual a 0. Essa aqui a gente vai resolver pela soma e produto. Eu estou usando as duas formas de resolução para você escolher a que for mais fácil para você. Aqui, na soma, eu vou precisar do b dividido pelo A. E aqui no produto, eu vou precisar do C dividido pelo A, tá bom? Então, o que é que você vai fazer aí? Quem é o B? O B é -5, né? Dividido pelo A, que é 1, você vai obter o quê aqui? -5 dividido por 1, você vai obter 5. Ok? E no produto, você vai ter 6 dividido pelo A. Quem é o A? 1. 6 dividido por 1, 6. Ou seja, aqui na soma e produto, você vai ter que procurar 2 números que somados deem 5. E esses mesmos números que você usou para a soma, você vai usar para a multiplicação. E eles dois multiplicados têm que dar 6. Que números são esses, gente? 2 mais 3 dá 5. E 2 vezes 3 dá 6. Então, nós já encontramos as nossas raízes da equação. Então, o nosso x1 será 2 e o nosso x2 será 3. Por quê? Somando os dois, eu obtenho 5. E multiplicando os dois, eu obtenho 6. Viu? Foi bem mais rápido do que aqui, a fórmula de Bhaskara. Consegui os pontos em que a minha parábola encosta no eixo do x. Agora, o que é que eu vou fazer? xv e vértice v. Vamos usar a mesma formulazinha que a gente usou ali no primeiro exemplo para calcular o vértice, tá? Ok. Quem é o nosso b? Colocar aqui embaixo, nosso b é -5 sobre 2 vezes A. Então, eu vou obter 5 sobre 2, né? Porque o 5 não se divide por 2, é um número primo.
E o YV, eu vou ter delta. Ah, mas aqui eu não tenho delta, né, professora? Né? Desse jeito que você resolveu, eu não tenho delta. Isso. Então, para o Y, você vai ter que fazer a formulazinha do delta, mas você faz rapidinho, ó. Delta igual a menos b ao quadrado, né? B ao quadrado menos 4ac. Delta é igual, quem é o B? 5 negativos ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes C. Delta é igual a 5 negativos, 25 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, quanto é que dá? 24, né? Delta é igual 25 menos 24, 1. Pronto. Achei o meu delta, é 1. Então, aqui na fórmula, eu vou usar o delta. Na fórmula do y, tá? Então, eu tenho menos 1 sobre 4 vezes A. Quem é o A? 1 de novo. Então, eu tenho menos 1 quarto. Ok, achei meu vértice e achei as duas raízes. Perceberam o que foi feito? Fiz soma e produto. Encontrei depois, através da fórmula, o XV. E o YV, eu precisei do delta, mas eu fiz rapidinho aqui, separadamente, ó, e encontrei o delta. Agora, para finalizar, a gente vai esboçar o gráfico. Fazemos de novo aí, o plano cartesiano. E vamos colocar no plano tudo que a gente encontrou. X1, 2, X2, 3. Agora, o vértice. XV, 5 sobre 2. Lembrando que sempre fica aí na metade, não foi isso que a gente viu? Então, 5 sobre 2. Se você fizer 2 mais 3, 5. 5 dividido por 2, 5 sobre 2, como eu falei, é a média aritmética. E o Y, ó, o Y aí negativo, não é? Então, nós vamos fazer o nosso Y também, ó. Na verdade, nosso Y aqui é positivo, ele vai ter que virar para cima. Então, menos 1 sobre 4. Traça as coordenadas. Faz o ponto de encontro. E, por último, o nosso termo independente, que é onde a nossa parábola encosta aí no eixo do Y. Tá? Vou colocar aqui para cima, 6. Então, agora a gente vai passar aí, encostando, né? Ok? O meu não ficou bem milimetrado, porque eu estou fazendo aí no olhômetro. Mas se a gente estivesse fazendo com a régua, ia ficar tudo bem certinho. Ok? Percebam, ó, que o nosso x ao quadrado é negativo. Então, a parábola virou para baixo. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, já sabe, é só me chamar. E vamos agora ficar com os exercícios.